Deus tem falado aos nossos corações de muitas formas. E uma coisa, as pessoas podem até achar que não, mas eu sou detalhista. Não sei se vocês já me viram pregar aqui, de eu mostrar para vocês numa vírgula. Os estudos de Apocalipse, por exemplo, eu sempre parei na vírgula e mostrei, aqui está a vírgula. Tem um detalhe aqui. As pessoas podem achar que não, mas eu presto atenção nas coisas. Deus tem falado com a igreja. O Senhor está falando conosco repetidamente. Nós ficarmos firmes. Revestir de toda a armadura de Deus. É claro que o apóstolo Paulo, ele estava com um soldado em mente, por isso ele fez essa analogia da indumentária, escudo, espada, capacete, os calçados, os lombos cingidos. Estava pensando em uma batalha, em uma formação de batalha. Vocês vão ver aí que no versículo 10, o 10 e o 11, o 10, o 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um dos termos que são usados em campo de batalha, uma das admoestações que são dadas aos soldados é sobre a firmeza. O soldado, ele tem que manter-se firme na sua posição. Não adianta um soldado estar com todas as armaduras se ele não for firme. Na hora do embate, na hora do combate, na hora do corpo a corpo, na hora de reagir, ele precisa estar firme. Existe uma coisa chamada estratégia de batalha e uma coisa muito importante é manter as linhas em formação, ou formação de linhas de batalha. Eu não sei se vocês já estudaram alguma coisa, eu não sou militar, mas eu gosto do assunto, e vocês sempre vão ver que quando uma linha de batalha ela erra uma linha de defesa, de infantaria, quando ela é rompida, a batalha já é dada como perdida, ainda que possa se levar ainda dias, mas já é dado como perdido, porque uma linha foi rompida e o inimigo conseguiu entrar. Uma outra coisa que é muito interessante são a questão dos flancos. O que é os flancos? As laterais. Aquele movimento de batalha em que o inimigo ele vem e uma outra parte do destacamento ele vem pelas laterais. Por quê? Porque aí já não é uma frente de batalha, são três. E quando um flanco cai, também a batalha é dada como perdida. Se perdeu um flanco esquerdo ou perdeu o flanco direito, perdeu a batalha. Por quê? Porque o inimigo consegue invadir. Eu acho interessante quando Paulo vai dizer nesse texto: estais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu estou aqui falando com vocês e não sai da minha mente as formações dos antigos exércitos, as formas como eles usavam para poder lutar, em que eles eram ombro a ombro, um do lado do outro e se encostavam um no outro, e os escudos erguidos. Estejam firmes, não rompa essa linha,
Porque se romper, o inimigo entra. Um do lado do outro, firme. Não se movimente. Fique firmado no seu propósito. Quando houve a erupção do vulcão Vesúvio, a cidade de Pompeia foi completamente devastada em questão de segundos. Foi muito rápido. Os escavadores, os arqueólogos, que ao escavarem, as cinzas ali, tirar todos os detritos, encontraram a cidade. E muitas pessoas não tiveram tempo nem de reagir. Mas o que chamou a atenção foi que encontraram soldados romanos da cidade de Pompeia, que morreram na mesma posição de prontidão. Não saíram do seu posto. Morreram em posição de serviço. Então, quando nós lemos da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando, ficai firmes, é não arredar o pé, é não retroceder. O inimigo, ele usa muitas estratégias. Ele não é burro. Burro é o crente que se afasta da presença do Senhor, que não ora, que não jejua, que não busca a presença do Senhor. Pastor, está ofendendo a igreja? Estou ofendendo não. Se você ler lá em Provérbio, lá, a Bíblia vai chamar essa pessoa, melhor dizendo, de estúpida. Está escrito lá. Estúpido é burro. Como nós conhecemos. Está havendo uma batalha no mundo espiritual. A batalha está sendo travada. As pessoas não levam isso em consideração. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ler Daniel se dedicou a orar. E Deus enviou uma resposta para ele, e essa resposta foi impedida por 21 dias, por uma potestade que se levantou contra o anjo mensageiro, que era Gabriel, não deixou ele passar. Deus então envia Miguel, o arcanjo, e ali há uma batalha travada no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Então, Gabriel consegue passar para entregar a mensagem, a resposta de Deus para o profeta Daniel. Eu não estou inventando isso, está escrito na Bíblia. Então, não é que nós vamos ser guiados apenas por causa das coisas espirituais, não, nós temos que ter equilíbrio. Mas o mundo espiritual, ele é real, ele existe. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vistam a armadura de Deus e se preparai para lutar. Mas a luta é aonde? É contra quem? Não é contra o homem, não é contra a carne, não é contra sangue. Ei, preste bem atenção. Às vezes nós temos problemas familiares, pessoas, parentes, no trabalho, vizinhos, estão se levantando contra nós. São N os problemas e as situações que ocorrem. E muitas vezes nós somos levados a pensar que é a pessoa, e nós pensamos contra a pessoa. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e as potestades. Por trás de todo o levante e perseguição, existem setas malignas, que está ali perturbando aquela pessoa. Sim,
ele está se levantando contra você, mas ali tem flechas, dardos do inimigo, que está atuando naquela pessoa para poder tirar a sua paz, para te fazer parar, ou de repente, para poder abalar a sua fé. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos ceder. Dobre o seu joelho quando você for orar. E medite no que foi pregado aqui hoje. O Senhor quer que nós estejamos firmes. Vocês veem que eu sempre falo com a igreja a respeito do nosso testemunho, do nosso caráter. Falo ou não falo? Vocês não me venham aqui pregando uso e costume. Eu prego caráter. Porque de uso e costume os fariseus eram os especialistas em parecer santos. E por dentro era um sepulcro caiado. Eu prego sempre o caráter. Tenha caráter. O nosso testemunho é o evangelho que o mundo lê. O mundo não lê a palavra, mas ele lê o evangelho. É a forma como ele tem contato com o evangelho. É através das nossas vidas. E que tipo de evangelho o mundo tem lido através das nossas vidas? Um evangelho falsificado, um evangelho diluído, um evangelho ralhado, um evangelho adaptado às paixões dos homens, ou o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus Cristo? Eu sempre digo isso a vocês. O evangelho sempre vai nos confrontar. Jesus iniciou o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tem gente que acha que foi só João Batista que pregou isso, né? Não. Está lá em Marcos, capítulo 1. Jesus iniciou o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Palavra de arrependimento é cavalo de pau, é mudar de direção. Se eu estou indo para cá, o arrependimento diz o quê? Agora eu tenho que vir. Direção oposta. Nós temos que analisar as nossas vidas. Que tipo de mensagem as nossas vidas estão pregando para o mundo? Para os nossos vizinhos? Para os nossos familiares? Uma vez, eu vi isso. Uma pessoa pediu para orar, já era uma pessoa idosa, queria oração em casa, porque uma parte dos filhos não queria nada com Deus, os filhos já homens, casados, e uma pessoa que era muito usada em profecia, era daqui do Rio, estava lá de passagem, pregou numa igreja e tal, e foi lá visitar essa pessoa. Irmãos, aquela mulher virou para aquela mulher idosa, que estava pedindo oração porque os filhos não queriam nada, e ela orava, era de oração, era de oração mesmo. Virou para ela e falou assim: sabe por que os seus filhos não se convertem? Não se convertem por sua causa, por causa do seu testemunho dentro da sua casa. Eu não me esqueço disso. Que pancada! E ali aquela senhora começou a chorar, porque ela foi confrontada pela palavra de Deus. Quantas pessoas vivem uma vida de aparências, e Deus não está preocupado com a aparência. Deus nos enxerga nu. A coisa é tão séria que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Esse pastor é um chato, esse pastor perturba o meu juízo. Está rindo, né? Está vendo? Revelação.
Está rindo, não é? Como é que a palavra corta? Mas é isso aí. Deus sabe tudo o que a gente pensa. Não suporto fulano, não suporto ciclano. Você não falou, você pensou. Deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês. Já vou encerrar, tá, irmãos? Daqui a pouco eu vou ministrar a ceia para os irmãos que não participaram da ceia domingo. Já, já. Há um pensamento por aí que diz que a igreja não será julgada. Existe até uma linha escatológica que ensina isso, mas isso não é bíblico. Tá? Existem linhas teológicas e teólogos que dão muita cambalhota. Cambalhota é um termo que se usa para poder dizer que a pessoa está forçando a barra para poder dizer algo que o texto não fala. Para poder dizer que a igreja não será julgada. Quem aqui já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Já ouviu, presbítero? Ensinamentos? Não. A igreja sobe num arrebatamento antes da grande tribulação. E ali tem o tribunal de Cristo, onde as pessoas vão receber o galardão pelas suas obras. O pau vai quebrar aqui na terra. E o juízo final vai ser só para os ímpios. Não. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Existe esse ensinamento, mas não é bíblico. Isso causa um choque. Uma vez eu preguei aqui, e eu preguei assim com tanta tranquilidade, mas causou um choque tão grande em algumas pessoas, que depois nós tivemos que fazer uma reunião para eu poder explicar para algumas pessoas a doutrina. E eu fiquei aqui em pé aqui. Você estava aqui, irmão? Não? Estava. Foi mais de 2 horas, né? Foi mais de 2 horas. Eu em pé, explicando os pontos da doutrina e mostrando para eles que aquele ensinamento era uma heresia. Existem os equívocos e existem as heresias. Tem ensinamento que é baseado em heresia. Deixa eu dizer uma coisa: nós seremos julgados. Está escrito: todos serão julgados. A diferença é que a igreja não será condenada. Merecemos a condenação, merecíamos, melhor dizendo, a condenação. Mas no dia, Jesus Cristo, Ele vai se levantar e vai dizer: eu paguei o preço no lugar da minha igreja. Eles mereciam a condenação eterna, mas eu remi a minha igreja. Agora você entende porque Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não diz que não haverá julgamento, diz que nenhuma condenação há. A Bíblia vai dizer que nós seremos julgados até pelos nossos pensamentos. Então cuidado com o que você pensa. Cuidado com o tipo de pensamento que você tem alimentado. E os pensamentos importam para Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós seremos julgados até pelos nossos pensamentos, não apenas pelas obras, pelas coisas que falamos, fizermos e pensarmos. Sabe aquela maquinação? Eu não estou falando de tentações. A tentação vem, a gente ora e repreende. Eu estou falando daqueles pensamentos que a gente fica alimentando, maquinando. Tome cuidado. Tome cuidado. Os pensamentos são importantes para Deus. São importantes. Tão importantes que Jesus falou assim: se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o pensamento não fosse importante, Jesus não falava isso. Deus tem falado a respeito do nosso caráter. Deus tem lapidado. O Espírito Santo está falando com a igreja, dia após dia. Nós precisamos de melhorar
como igreja. Nós precisamos melhorar o nosso testemunho. Os nossos vizinhos têm que olhar para nós e ver que em nós existe um servo de Jesus Cristo, uma serva de Deus. A nossa família tem que olhar para nós e ver que em nós existe um homem e uma mulher de Deus. Se não estiverem vendo, precisamos rever os nossos conceitos. Glórias a Deus. Quando a irmã Solange chegou aqui, eu fiquei um pouco... porque choveu, né, irmãos? Ela não mora aqui perto. É Santa Cruz da Serra, né? Depois um pouco, depois de Santa Cruz da Serra. E ela veio. Aquela chuva toda, né? Tem gente que sem chuva, morando aqui perto, quase do lado da igreja, não vem. Ela com chuva, veio lá, veio para pregar. E uma coisa que ela falou que me chamou a atenção. Ela falou assim: eu dei a minha palavra. Isso são coisas antigas. Hoje em dia, essa geração de hoje não sabe o que é empenhar uma palavra. Isso é coisas que eu ouvi o meu avô dizendo. Deus me livre. Empenhar a palavra. Meu pai, empenhar a palavra valia mais do que qualquer documento. Meu avô não se preocupava para documento, ele se preocupava com a palavra empenhada. Que ele dizia: um homem, ele tem que honrar a sua palavra. Tomar cuidado com o que fala. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Eu aprendo com isso, né? Isso me faz relembrar, me faz aprender. Vocês já repararam que eu tenho dificuldade de empenhar a palavra? Lembra aquele dia que você falou assim: você vai vir segunda ou não? Eu falei assim: daqui a pouco eu te respondo. Porque se eu falar vou vir, eu vou ter que vir. E como há algumas incertezas e eu estou nessa dependência, então eu digo: espera. Quando a gente empenha a nossa palavra, nós temos que cumprir. Que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém?